E aí, galerinha, tudo beleza? Vamos continuar aqui então com as nossas aulas de propriedades coligativas. Agora vamos ver a terceira propriedade coligativa. Ela é chamada de crioscopia, certo? E vamos dar uma analisada nessa propriedade aí, certo? O que acontece no efeito crioscópico ou na crioscopia? Quando a gente faz a adição do mesmo soluto não volátil num solvente puro, né? Diminui a temperatura de congelamento desse solvente, da água, aqui no caso que a gente está usando, né? Pela adição do solvente. Então, diminui a temperatura de congelamento. Daí tu vai estar tendo, o que é a temperatura de congelamento? A temperatura de congelamento, gente, é a mesma temperatura de fusão. A temperatura de fusão é quando a substância passa de sólido para líquido. Só que nessa temperatura, ela também pode passar de líquido para sólido, que é a solidificação. E é a mesma temperatura. Então, essa é a temperatura de congelamento, né? Quando ela volta a ser sólida, certo? O que acontece aqui? A gente tem aqui um copo com água pura, né? Um solvente puro, né, que tem a sua temperatura de congelamento, a sua temperatura de fusão. A gente sabe que é 0 graus, né? Da água na temperatura, na pressão atmosférica, a temperatura de fusão da água, que ela congela, é 0 graus. Né? E quando a gente dissolve na água um soluto não volátil, né? O que ele faz? Da mesma forma como ele dificultava o processo de ebulição da água passar de líquido para gás, né? Ele também vai dificultar a questão do congelamento desse solvente, do congelamento da água. Então ela tem que descer a temperatura abaixo do 0 graus, né? Abaixo da sua temperatura normal, para conseguir passar do estado líquido para o estado sólido. Né? Então, e esse efeito é pela adição desse soluto não volátil. Né? Então, sempre reduz a temperatura de congelamento do solvente quando a gente forma a solução. Né? Isso é chamado de crioscopia, né? A redução da temperatura de congelamento da água, de qualquer solvente, pela adição de um soluto não volátil. Pensa nos mesmos exemplos que a gente deu na aula 1 e na aula 2 de propriedades coligativas. Então pensa, na água do mar, ela congela a 0 graus? Não. Por quê? Porque na água do mar tem muito sal dissolvido. Então, para ela congelar, ela tem que estar numa temperatura menor que 1 grau. Desculpa, menor que 0 graus. Né? Pode congelar -3, -4, -5, -10 graus. Depende quanto que tem de sal ali dentro daquela solução, dentro daquela água. Certo? Aqui eu vou dar um exemplo para vocês que é bem característico, talvez não para nós aqui no nosso estado, porque a gente não tem uma grande incidência de neve que cai todo ano aqui na nossa região, não tem nada disso. Mas em países que neva muito, né, por exemplo, Canadá, norte dos Estados Unidos de modo geral, né? Então a neve é um grande problema assim, para o transporte, principalmente porque pode se acumular gelo e neve pelas estradas, né? Então, e os carros derrapam totalmente. Então, o que eles fazem nessas situações? Eles despejam em cima do em cima do gelo, em cima da neve, sal. O que esse sal vai fazer? Efeito crioscopia. Ele vai diminuir a temperatura de congelamento desse sal desse gelo, e esse gelo vai acabar derretendo. Né? Então ele acaba se transformando em água líquida e daí vai para os sistemas de esgoto. Né? Então tu tem, por exemplo, a estrada, né? Tu tem aqui uma camada de gelo e a temperatura, por exemplo, lá naquele país está menos 2 graus. Como a gente sabe que a temperatura de fusão do congelamento da água é 0 graus, se essa água tiver a -2, ela vai estar em qual estado físico? Sólido. Correto? Mas agora, quando eu despejo sal em cima desse gelo, isso ocorre o efeito da crioscopia. Então, esse gelo passa para uma outra temperatura de congelamento. A temperatura de congelamento dele foi para -2
4. Isso quer dizer que se esse gelo tiver na temperatura de -2, -2 é uma temperatura maior que a de congelamento. Então, esse gelo vai acabar derretendo, se transformando em água líquida, certo? Pelo efeito da crioscopia, né? Tem vários exemplos disso também. Tem brinquedos, por exemplo, brinquedos assim para crianças que fazem sorvete, né? Tu coloca lá um líquido com Nescau, com mais não sei o que lá que tu coloca para fazer em casa, e tu coloca o quê? Tu coloca gelo em volta disso e sal em cima do gelo. Esse sal em cima desse gelo vai fazer justamente a temperatura de congelamento diminuir, né? Então, para o gelo derreter, ele tem que tirar calor de algum lugar, ele tem que tirar a energia de algum lugar. Vai tirar daquela mistura líquida que vai acabar virando sorvete, né? Isso tem brinquedos de criança, assim. E tem alguns que usam esse mesmo artifício para gelar bebidas mais rapidamente, né? Coloca a bebida, né? Seja cerveja ou refrigerante, seja lá o que for, coloca no gelo e despeja sal por cima. Esse sal vai fazer o gelo derreter mais rapidamente. Para ele derreter mais rapidamente, pela diminuição da temperatura de congelamento, ele vai puxar a energia, vai tirar calor das bebidas. Então a bebida acaba resfriando mais rapidamente, né? Isso tudo tem a ver com o efeito da crioscopia, certo? Continua por aí, vamos lá que a gente ainda tem a nossa aula número 4 sobre propriedades coligativas. Abraço, gente, até mais!